Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Paz do Senhor. Shalom. Em Angola você fala, não fala paz do Senhor, fala o Azequelecambote. Ó, o quê? O Azequelecambote. Fiquei muito feliz de ver um grande amigo aqui, o Coronel Jorge. Está mais magro do que eu, glória a Jesus. Rapaz, você está bem, viu? Eu sou mais velho do que ele, 55, com essa cara de 45, para a glória de meu Deus. E a gente agora, nesses últimos dias, estamos vivendo os últimos milésimos de segundos da igreja na face da terra. Eu nunca vi tantos sinais da volta de Jesus. Há 40 dias atrás, tivemos 3 sinais no mesmo dia, em 24 horas. Foi o sinal lá em Bangkok, quando teve aquele em Mianmar, aquele terremoto. Em Bangkok, que os prédios balançaram, as pessoas quase saíam das coberturas das piscinas, voando. E em Ilhabela, em São Paulo, o mar ficou vermelho igual a sangue. Então, são sinais da volta de Jesus. Então, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de liberar perdão, é tempo de pedir perdão, é tempo de jejum. Se nós não jejuarmos, nós não vamos suportar o que está vindo por aí. Não é para ter medo, não é para assustar, é para a gente se consertar e abraçarmos a cruz de Cristo. Porque não vai demorar, e esse azul celestial vai rasgar-se ao meio e o desejado das nações virá buscar a sua igreja, para vivermos para sempre com Ele. Então, a melhor presença que nós temos é a presença do Espírito Santo. É a graça de Deus. É o poder do Espírito Santo que nos sustenta, a palavra de Deus que nos alimenta, para que possamos viver dias difíceis e dias de vitória também. Porque existe promessa desses últimos dias. Hoje, eu falei com a pastora Sandra, que eu chamo de tia Sandra, fiquei o dia no quarto, não quis sair lugar nenhum, fiquei o dia todo. Cheguei aqui ontem, eu acho que já era, o voo desceu aqui, era 10h30, cheguei aqui às 11h30 da noite. E tem um inimigo que quer, bota para ir lá para a Grande do Torto, o Uber. Está repreendido em nome de Jesus. Semana passada eu fui para lá na Grande do Torto. Aí eu digo, mas aqui não, aquelas casas, tudo. Não, não é aqui não, está errado, meu irmão. Aí voltei mais 24 km para chegar aqui. Ontem de novo o motorista ia me levar para a Grande. Não vou para a Grande, não sou nenhuma galinha para ir para a Grande. Meu irmão, está errado isso aí. Vira esse negócio aí. Para aí, meu irmão. E hoje eu tive uma experiência muito forte. Hoje eu diria que eu tive a terceira maior experiência do ano na minha vida. Eu estava no quarto orando, e às vezes eu oro, cochilo, e aquela sonolência gostosa. E geralmente quando você vê na Bíblia, e Deus falou com Abraão, e Deus falou com Moisés, geralmente era através de sonho que Deus falava. Porque quando Deus se manifesta, nosso corpo físico não tem estrutura para suportar. Nós não temos estrutura para suportar. Lá no Rio de Janeiro tinha um homem, amigo do pastor Marcos Pereira, um pastor, que ele dizia, eu quero te ver, Deus, quero te ver. Durante 10 anos ele orou querendo ver Deus, 12 anos querendo ver Deus. Um dia Deus apareceu para ele, de verdade, no Rio de Janeiro. E esse homem ficou paraplégico. É sério. Ele pediu tanto, pedir, dá-se-vos-á. E Deus apareceu para ele, e o nosso corpo não aguenta a glória de Deus. Ele dá porções da glória. Agora, quando você está em espírito, aí sim tudo pode acontecer. E hoje, desde ontem que eu estou ouvindo o Salmo de 1 a 5, e esse Salmo número 1, por favor, tem a ver com o que eu vou falar, mas eu queria ler esse Salmo antes de entrar na mensagem principal. Salmo 2, por favor. Salmo 2. Vou esperar você. E eu ouvi esses salmos, que você sabe que salmo, eles são letras de canções. Todo salmo é uma letra de uma canção. O salmo, na verdade, ele é o inário oficial de Israel. O judeu ortodoxo, ele não canta qualquer música, ele só canta os salmos. E todo salmo é uma letra, é uma canção. E nessa canção, eu comecei a ver a cena. Do Salmo 2. Moisés, está aí, Moisés? Salmo 2? Salmo 2, eu pedi para... Vamos ler primeiro? Vamos lá? Depois você solta. Só um minutinho, Moisés. Vamos lá? 1, 2, 3. Por quê? E os povos imaginam coisas vãs.
os reis da terra levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por heranças e os confins da terra por sua possessão. E esse texto eu comecei a ver essa cena, e ali o Espírito Santo me visitou. Eu não conseguia falar mais nada, aquela glória de Deus, aquele quebrantamento, aquele choro da alma profundo. Eu tive que segurar para não gritar, para não assustar o povo. Mas quando a glória de Deus vem na nossa vida, há um renovo. Então hoje Deus me renovou. E quando Ele estava me visitando, ouvindo essa canção, eu pedi uma nação a Ele. Eu pedi uma nação a Deus. Eu disse: Deus, eu quero essa nação. E eu não falo inglês, né? Ouça essa letra, por favor. Coloca a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. A grandeza do seu nome, corações se voltarão, reconhecendo o Filho enviado pelo Pai, como herança prometida, as nações receberá, e todo povo, tribo e língua então declarará: Jesus, Ligue sua mente com o trono de Deus. Jesus, Aleluia. nome mais doce, nome mais santo, Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Espírito Santo. Estamos na semana de Pentecostes, Senhor. E eu sei, meu Deus, o Senhor é aquele que conhece nossos corações. O Senhor é aquele que visita as nossas limitações e sabe aquilo que precisamos, meu Senhor, antes mesmo de falarmos. Por isso, nessa noite, Senhor, visite cada família aqui representada e que não saiamos daqui como chegamos, mas que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. Pai, nos aproxima mais do Senhor, nos dá sede da Tua presença, nos dá sede da Tua palavra, nos dá sede da Sua comunhão, porque precisamos estarmos firmes e diante do Senhor, para que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, estejamos aptos a ouvir a Tua voz para encontrarmos com o Senhor nos ares. Salva toda a parentela aqui representada, Senhor. Cada nome, meu Senhor, que a Tua serva, que o Teu servo, que os Teus filhos estão apresentando há meses, há anos, pela salvação do ente querido. Eu profetizo que ninguém dessas famílias perecerá. Todos eles serão alcançados pelo Evangelho do Senhor e o Teu nome será glorificado. Pai, obrigado, Deus, porque somos a igreja do arrebatamento. Somos a igreja, meu Pai, da última hora. Somos a igreja, meu Senhor, do último mover, do derramamento do Espírito Santo, do último avivamento na terra, Pai. Por isso nós te rendemos louvores nessa noite, pelos livramentos visíveis, pelos livramentos invisíveis, pela Tua boa mão trabalhando em nosso benefício, pelo pão cotidiano, pelo vestuário, pelo direito de edifício. Rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação ao Senhor, que é digno de receber, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Essa madrugada eu fui dormir 2 da manhã, porque minha equipe, tem uma equipe que está trabalhando para mim, fez um vídeo e eu queria consagrar aqui. É um vídeo que vai só para a Inglaterra, esse vídeo. Foi 4 dias para ficar montado e eu vou consagrar aqui no altar, porque eu senti de Deus de fazer isso.
rumors of wars, nation rising against nation. A new world order is emerging before our very eyes. The time to act is now. The missionary Charleston Soares has preached the gospel in over 30 nations. Falando do arrebatamento que está muito perto. E que é tempo de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. Aleluia. Atos capítulo 2. Eu consagrei aqui no altar. Eu creio que nós vamos dar testemunho disso, em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por gentileza. Quem achou? Parafraseando, vamos primeiro pelo Joel 2, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Amém? Repita comigo: sangue, fogo e coluna de fumaça. Diga ao seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda: sangue, fogo e coluna de fumaça. Diga: tem sangue, tem fogo e tem coluna de fumaça. Glória ao nome de Jesus. Eu vou pedir que você leia agora capítulo de Atos, capítulo 2, quem achou? Vou pedir para o nosso levita ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Dê um aplauso a Jesus. A festa de Pentecoste era uma das principais festas de Israel, no período da peregrinação do povo hebreu. Tempo de provação, de privação, de deserto, de dia, um calor terrível, de noite, o friozinho que está fazendo em Brasília. Mas o nosso Deus, ele sustentava o seu povo. E a maior prova de que Deus está conosco, de que Deus sempre esteve conosco, é no deserto. Na verdade, nós, seres humanos, não queremos passar pelo deserto. Deserto é lugar de aflição. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar que os seus amigos fogem. Deserto é lugar que você procura um ombro para chorar, não acha. Deserto, você olha na palma da mão e conta 2 ou 3 que você pode contar em todo mundo. Mas é no deserto que nós ficamos aptos a ouvirmos a voz do Espírito Santo. É no deserto que ele nos aperfeiçoa, porque o poder de Deus, ele fica melhor quando estamos fragilizados. O apóstolo Paulo disse: e recebi um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de não me gloriar por causa da excelência das revelações que me foram feitas, pelo qual orei ao Senhor 3 vezes. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. O poder de Deus fica bom na nossa fraqueza. Quando está tudo bem, não tem poder. Quando está com dinheiro no bolso, não tem esse poder todo. Mas falta o dinheiro, falta o recurso, falta os amigos. E aí você tem que correr para os braços de Jesus. Você tem que se lançar nos braços do Espírito Santo. Deitar no refrigério do Espírito Santo, para que você consiga vencer em momentos de crise. É fácil? Não. Dá vontade de morrer? Sim. Dá vontade que venha logo o arrebatamento? Também. Mas é nesse momento, quando você acha que não tem mais saída, quando você está em Pinheirote, quando você se encontra de frente ao Mar Vermelho, um deserto horrendo, seco, sem comida, com as roupas rotas, e você vê o mar na sua frente, o exército de Faraó atrás de você, montanhas de um lado intransponíveis, e ali você está em Pinheirote, beco sem saída. E quando esse beco está sem saída, o Deus vivo, o Deus que tem várias formas de trabalhar, o Deus que se abrir o mar, ele passa pelo meio, mas se ele quiser também, ele passa por cima das águas. Deus tem 1001 soluções para o seu e para o meu problema. Só que ele não opera do jeito que a gente quer. Deus, ele trabalha da forma dele e a forma dele dói. E a pior forma de Deus no deserto é o silêncio de Deus. O que mais dói no deserto é o silêncio de Deus. É horrível. É terrível. É horrendo, machuca, dói. Mas silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mesmo no silêncio, ele está presente. Mesmo no silêncio, ele contempla as suas dores. Mesmo no silêncio, ele ouve o profundo do seu coração. Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo, ele é tão exaltado entre as nações, que ele ouve o nosso coração. Porque na maioria das vezes, na maioria dos dias, ou das madrugadas, quando oramos, não sai palavra da nossa boca. Principalmente em tempo de crise. Principalmente em tempo de deserto. Eu tenho um código secreto com a pastora Sandra. Ela basta me olhar, sabe se eu estou bem ou se eu não estou bem. Eu olhar para ela, não precisa ninguém falar nada. Pela voz do telefone já sabemos. Mas o deserto também Deus levanta amigos verdadeiros. Uma das principais características do deserto é que ele levanta amigos fiéis. Amigo para toda situação.
Então nessa noite eu queria dizer para você que Pentecostes é uma das 3 principais festas da peregrinação do povo hebreu. Diga ao seu irmão, você vai passar por esse deserto e Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Sabe por que o deserto? Porque essa festa é tão lembrada, porque essa festa é tão celebrada em Israel. É uma das festas de Deus, porque foi no deserto que o povo aprendeu a depender de Deus. Infelizmente, quando estamos nesse deserto, esperando Pentecostes, esperando derramamento, esperando Atos 2, esperando o cumprimento de Joel 2, aí vem o silêncio de Deus. E para acabar de lascar, como diz na Bahia, para acabar de lascar, ele ainda endurece o coração de Faraó. Ele podia melhorar um pouquinho. Endurecerei o coração de Faraó para ser glorificado nele. Primeira praga, não deu certo. Segunda praga, piorou. Terceira praga, quinta praga, nona praga. Eu costumo dizer, meu irmão, não tem bom, não tem boa, quando Deus quer tratar e toca no filho ou na filha. Não tem bom. Pode ser o cara mais arrogante do planeta. Tocou em alguém que ele ama, aí o cara vai pro chão. Sim ou não? Na 10ª praga, todo filho primogênito, até os animais, morreram. Só as casas que estavam aspergindo o sangue do Cordeiro, que ali apontava para Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder na minha, na sua vida. O sangue de Jesus tem poder na minha, na sua casa. Sangue do Cordeiro na porta. O anjo da morte passava por cima. Eu quero profetizar que a morte não vai bater na sua casa, porque lá tem sangue do Cordeiro. Tem poder, tem graça, tem proteção, tem promessa. Glória ao nome de Jesus. Diga ao seu irmão, o sangue de Jesus, fale com autoridade, o sangue de Jesus tem poder na sua casa e na sua família. Bota a mão na barriga dela. Sangue de Jesus tem poder nessa criança, Pai. Vai ser perfeita, vai ser abençoada, ungida, cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. E daí, meus amados, parece que eu estou vendo Deus chamando Joel e dizendo: Joel. E Joel dizendo: pois não, Javé, ou Jeová, ou Jeová, que significa o alto existente que se revela. Pois não, Jeová. Joel, profetize. Profetizar o que, Senhor? Profetize, sim. O Senhor fala, eu obedeço. Que nos últimos dias, eu, Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não tem acepção de pessoas. Todo mundo que quer tem direito a ser cheio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo é mais fácil você passar pelo deserto. Com o Espírito Santo é mais fácil você passar pela prova. Com o Espírito Santo é mais fácil você saber dizer não e ouvir não. Amém ou não amém? E o Espírito Santo nessa noite está levantando uma geração, um povo coeso, um povo íntegro, um povo que teme a Deus, para preparar para a salvação em massa de milhares antes do arrebatamento. Isso aqui é apenas um pelotão especial do exército de Deus. Deus está treinando, está forjando e vai levantar com poder e autoridade. Amém ou não amém? E vocês estão tendo o privilégio de serem pastoreados por pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo. E além disso, tem profundidade na palavra. E além disso, ama vocês. E além disso, não precisa ser pastor para comer e para beber. É por amor, é por chamado. Se precisasse, não tinha problema. Mas aí fica a prova A e B de que eles foram chamados para cuidar de você, para lhe aperfeiçoar na obra do Senhor. Amém ou não amém? Glória ao nome de Jesus. E há de ser
e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, já falei, fogo e coluna de fumaça. Diga sangue. Falei com autoridade, sangue, fogo e coluna de fumaça. Tem tradução que fala vapor de fumaça. Irmãos, quando fala de fogo, eu sou obrigado a me lembrar, já falei aqui uma certa feita, de William J. Seymour. Estados Unidos, segregação, cego de um olho, preto para acabar de lascar. Num país racista na época, ainda até hoje não é racista. E Deus pega esse cara e levanta ele com a caixa de papelão na Rua Azusa. Aí ele começa o maior avivamento da história da humanidade. Através daquele neguinho de olho cego de um olho. Deus já levantou mais de 650 milhões de pentecostais na terra. Porque Deus geralmente em avivamento, Deus pega os improváveis para usar. Eu quero dizer que você talvez ache que você não tem condição de ser usada por Deus. De ser usado por Deus. Fica tranquilo, fica tranquila. Quando você menos imaginar, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Ele ouviu o seu clamor. Ele escutou a sua petição. E nessa noite, Ele visita os porões da sua alma. Ele fortalece o seu espírito. Ele regozija a sua fé. E Ele quebra todas aquelas maldições hereditárias que vinham contra você. Hoje rompe, hoje cria-se uma barreira de fogo. E essas maldições são quebradas. E você vai andar com a ligeireza da corça, com a velocidade da corça. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Dê um aplauso a Jesus que Ele merece. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, diga assim para ela. Tem que ter fogo também. Eu estava conversando com a pastora Sandra, com a irmã Marli hoje, sobre aquelas igrejas, aquelas pessoas, aqueles tambor, né? Como é que chama? Pandeiro. Aquelas irmãs. Irmãos, eu já cheguei em culto que era ressonância magnética 3D colorida, né? A pessoa olha para minha cara e fala minha vida toda. Naquele tempo não tinha não, né? Você está entendendo, irmãos? Uma vez eu estava em Salvador, eu tinha uma fábrica de cortinas e persianas, e eu vinha com os rolos de tecido nas costas, e de repente veio um homem que nunca me viu. Eu ia para o carro botar o rolo de tecido, e aquele homem disse: lhe vejo de avião, de trem e de navio pregando o evangelho. Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. A primeira vez que eu peguei um voo na minha vida foi para ir para a Argentina, pregar o evangelho de Cristo. E depois não parei mais. O que Deus fez por mim, vai fazer por você também. Mas para essa autoridade vir é necessário, é preciso que você tenha fogo. Deus tem um projeto na sua vida. Você tem um chamado sacerdotal acelerado. Então é por isso que o Senhor tem cobrado algumas coisas de você, alguns compromissos de você, porque Ele quer te usar para, através de você, ganhar sua parentela para Ele. Você vai ser canal de salvação no meio da sua parentela, através da sua vida, da unção que está sobre você e do seu compromisso com o Espírito Santo. Ele vai fazer coisas eternas e o nome dele vai ser glorificado. Ele tem pressa, amém? Glória a Jesus. Então, quando se fala de fogo do Espírito Santo, o fogo só vem com muita oração. O fogo só vem com muito jejum. A Bíblia diz que quando você jejuar, você não deve dizer que jejua, sim ou não? A Bíblia diz que não é para dizer. Mas nesse caso aqui eu vou dizer porque é um exemplo, tá? Há 8 meses atrás, a pastora Sandra falou comigo que eu tinha que jejuar. Tinha que jejuar. Mas eu pensei que era jejum de 7 dias. Que era jejum de 20 dias. Então, meus irmãos, eu já estou há 8 meses jejuando. E se não fosse jejum, eu não ia suportar até meio-dia. E quando agora eu estava no hotel, eu queria tomar um café, não estava mais sem tomar um café. Aí
Eu comia 18 horas, 19 horas, e comia, aí tomei 2, 3 cafés agora no Rio de Janeiro, não aguentei. Falei, Deus, eu vou fazer de 12, Senhor. Eu nunca mais tomei um cafezinho e tal. Tá vendo? Então eu fiquei no hotel Super Mega Power, The King the Power, lá oh Deus, lá em... Mas Off the King the Power... Off the King the Power, não é, professor de inglês? É Off the King the Power. Não é língua estranha. Ele não, entendeu o que eu estou dizendo? Eu mesmo já falei, eu não falo nem inglês. Eu falo às vezes quando eu estou pregando. É sério, não tem nada a ver. Só que aí pegaram, né? O menino ficou famoso, ficou número 1 no ranking mundial do Google. Miguelzinho. Ele é ovelha de um amigo meu, pastor Marcinho, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, foi que eu estava mesmo? Off the King the Power, tá vendo? Cafezinho. Aí fiquei no hotel Mega Power lá em Floripa. Aquele café, aquele banquetaço, eu não pude tomar. Mas esse dia eu tomei. Então, eu quero incentivar vocês a orarem e pedir a Deus, Senhor, quando eu devo começar a jejuar? Porque, irmãos, antes disso tudo acontecer, esse derramamento vi que está próximo, esse grande derramamento, esse último derramamento do Espírito Santo, vai vir muita coisa que a gente vai ter que suportar. Estamos na era quântica. A China lançou um satélite, primeiro satélite quântico. No congresso de Davos, é Davos ou Davos que fala? Davos. Nos próximos 5 anos, a ciência vai multiplicar 500 anos. Cada ano vai valer por 100 anos. A IA vai dominar o mundo. A IA vai mandar milhões de empregos para fora. Eu falei com meus filhos, meu filho tem 31, o Gerald Neto, coisa mais linda do mundo. E o Emmanuel Charleston, que meu nome não é Charles, meu nome é Charleston. A professora de inglês que disse ali que meu nome é Charleston. Então, meu filho, falei, filho, IA. Mas é do anticristo. Não, meu filho, não é do anticristo, não. É da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Só não disse que 1 ano ia avançar 100 anos. Mas tudo isso é o preparo de Deus para o grande derramamento, para vir o arrebatamento. Então, por isso que eu estou incentivando vocês nessa noite a vocês jejuarem menos a grávida. Ela não pode. Esse casal eu conheci num atraso, né? Num atraso, veio parar aqui, porque Deus queria eles aqui. Não foi isso? Atrasou o cara lá, o pastor, a comida. Eu queria vir embora porque estava longe. E, não foi? Deus não se atrasa. Na verdade, tinha que ter um propósito. Aí eu cheguei aqui, né? Fiquei na porta aqui até 2 da manhã, ligando para minha tia não atendia. Meu tio não atendia. Eu conheci o casal naquela noite. Aí eu fui ligando para o hotel, tudo cheio. Estava tendo marcha de prefeito, parece, né? Alguma coisa que estava aqui em Brasília, não sei que inimigo era. Aí, a gente rodou, e ligando, minha tia não atendia. Meu tio não atendia. Dormindo. Segredo, código. Então, código. Viu aí? Fomos ligando pro Kubitschek. 1.480 contas diárias. Digo, vai roubar o Satanás, demônio. Quanto? Temos sim, senhor. Quanto é? 1.480. Eu digo, Eric, deixa eu dormir aqui no carro. Ele todo tímido assim, não, pastor, é porque eu estou mudando de casa, né? Eu digo, não, eu durmo no colchonete da sua casa, irmão. Eu lhe dou o dízimo, que é 148. Até eu estava na casa do meu sogro, aí como é que eu levava... Acabei de conhecer Charlinho, como é que eu levava o Charlinho para casa? Entendeu? Eu estava na casa do sogro já, como é que eu ia chegar lá e na casa do sogro levar mais um? Agora, vem cá. Vem cá, Amanda, vem cá. Você imagina uma cena, Fernanda Brum, não parece? Fernanda Brum? Quando Fernanda Brum era nova, entenda. E chega um negão. Minha sogra, quem é esse preto aí, né? Ele vai dormir aqui em casa também. Obrigado por não ter me levado, viu? Deus tinha um propósito, né? Graças a Deus estou aqui hoje por isso, porque senão eu não estava aqui, né? Através desse atraso, que Deus não se atrasa, foi que a gente teve o contato com o Charlinho. E na mesma semana ele chamou para o culto e a partir desse culto estou aqui até hoje. Para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Tá vendo? Se você me chamar de Charlinho, como ele me chamou, meu Pix é meu celular, você vai pagar R$1.000 de multa, hein? Ele pode, porque, né, tem moral. Você também pode, que você é o mais antigo. 5.2, vem, meu filho. Deus te abençoe. 5.2, com esse dente que está para comprar uma BMW. Glória a Jesus. Você está entendendo, irmãos? É que eu sou assim mesmo, mas na hora que pega, né?
eu fico sendo, né, irmã Renata? Eu fico sendo eu. E o nome do Senhor é glorificado. Você está entendendo, meu irmão? Eu estava mesmo? Foi depois da Covid isso. Solano, onde eu estava? No cafezinho. Pronto. Então, pronto. Era quântica. Então, irmãos, por favor, gaste tempo com Deus. Meu irmão, bota o celular para despertar. Gasta tempo com Deus. Não é para ter medo, é para ter vigilância, é para ter prudência, porque a coisa vai ficar feia mais do que você pode imaginar. Amém? Porque está tudo na Bíblia, porque eu não vou entrar nesse, que o caminho não é esse agora. O caminho agora é Pentecostes, é orar pelo batismo. Mas para você ser batizado, e às vezes você já é batizado, mas precisa ser renovado, é necessário que você se arrependa. O arrependimento é uma arma poderosa para Deus agir. O arrependimento é uma arma extraordinária para Deus se manifestar. E muitas coisas na minha vida e na sua vida travam por causa de falta de arrependimento. Liberar perdão para quem te magoou. Liberar perdão para quem te feriu. Irmãos, eu estou vivo por causa do meu coração. Deus me deu um coração de criança. É sério, eu sei disso. Eu só estou vivo por causa disso e porque eu honro minha mãe e meu pai, honrava meu pai. Eu faço qualquer coisa pela minha mãe. Eu dou a minha vida pela vida da minha mãe. No lugar da minha mãe, eu dou. Então é por isso que Deus me abençoa. Às vezes eu estou zerado. Irmão, estava tudo travado meu. Travou tudo, Roberto. Estava tudo travado, meu irmão. Só que eu aprendi a não contar mais nada a ninguém. Só os amigos íntimos para orar. Aqui, eu conversei quando eu vim aqui. Travou tudo, irmãos. Eu tenho umas 4 possibilidades de negócio. É sério. 4. Consultoria, que eu tenho há 5 anos. O hotel que a gente agora, que Jesus botou na minha mão. E venda de não sei o que mais lá de açúcar. E o resto você não vou lhe dizer que você entende. Posso contar tudo da minha vida também assim de vez. Então o que acontece? Travou tudo, meu irmão. Eu me virei, eu fiz o que eu pude, meu irmão. E ligava para um, não oferecendo um negócio mais barato. Travou tudo, mais de 6 meses, tudo travado, literalmente. Aí o pastor Rogério Dantas, que era o pastor do irmão Lázaro, manda um vídeo de Tiago Brunet para mim. E Tiago Brunet diz assim, no vídeo de 1 minuto, chama de corte, né? A porta fechou para você, meu irmão? Corre atrás, hein? Fechou uma porta, trabalhe, lute, não pare, não desista. Agora fechou tudo, travou todas as portas. Vai descansar, meu irmão. Vai dormir, meu amigo. Aí eu fui ajudar um amigo meu. Eu estou no tema ainda, tá? Eu estou no tema. É o tema do fogo, né? Agora, vamos entrar agora na glória, coluna de fumaça, tá? Para não perder o foco. Fui ajudar um amigo meu. E um subtenente colocou 2 multas de 7 pontos na carteira dele, lá em Barreiras. Não foi uma aposta de jutsu não, tá? 2 multas na carteira dele. Uma de evasão da polícia e a outra que passou na contramão em frente ao batalhão da Polícia Militar. E o carro do cara estava em casa. Alguém armou para ele. Olhe bem que negócio incrível. Diga assim, sangue tem poder para me proteger e para proteger a minha família. Sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder para lavar todos os meus pecados. E o fogo do Espírito Santo me coloca na autoridade e no poder para vencer todas as dificuldades. E a glória de Deus faz com que eu seja ajudado e ajude os meus irmãos. Diga ao seu irmão assim, eu vou te ajudar. Diga, eu vou te ajudar em oração. Diga a ele. Diga, pelo menos para 3 irmãos. Diga, eu vou te ajudar em oração. Irmão, eu vou orar por todo mundo hoje, hein? Eu vou orar por todo mundo. Nem que eu saia daqui meia-noite, amém? Nem que eu saia daqui, porque eu estou aqui, dali, né? Eu saio daqui, mas eu estou ali. Então, aqui tem que ter Bíblia, irmão. Tem que ter Bíblia, senão depois eu me lasco. Bíblia, ó. Deixa eu te contar. Assim. Aí esse cara
Botaram 7 multas no carro dele. 2 multas de 7 pontos. Quase 1.800 conto. Aí eu cheguei, tomei a dor dele, né? Cheguei, liguei pro comandante da Polícia Militar da Bahia, coronel, que era o coronel Coutinho, que agora mudou. Agora é o coronel Guimarães. Aí fui no diretor do Detran, fui no vice-governador, que eu não via há mais de 8 anos, Geraldinho. E ali, ajudando meu irmão, Deus escancarou as portas para mim. Revi meus amigos que eu não via há muitos anos, que eu moro em Barreiras hoje. E de repente, quando eu comecei a ajudar esse irmão, que a pastora conhece, quando eu comecei a ajudar esse irmão, Deus começou a derramar em mim. E destravou uma grande bênção que estava travada na minha vida. Que eu estou uns 4 dias fazendo pix, pagando os outros. Mas é sério, irmão. E eu estava com um caderninho ali. É seu celular? É do BRB? Então, irmão, tá gravando, ô Jesus, porque eu fui contar isso. Depois corta essa parte. Ô Pai, vigia, Jesus. Vigia, Charles. Você não pode vigiar que você não precisa, né, Pai? Você entendeu? Então, irmãos, quando você tem a glória de Deus na sua vida, você ajuda seus irmãos. Você faz igual a oliveira, que eu falei aqui uma vez. A oliveira, ela fica por debaixo da terra com as suas raízes entrelaçadas nas outras. Para mandar seiva para a oliveira que está fraca, por debaixo da terra, ninguém vê. Então você precisa orar pelo seu irmão, porque Deus coloca a pessoa no seu coração para você orar, para você ajudar em oração. Às vezes você não entende. Por quê? Porque Deus confiou a você orar por aquela pessoa. Através da sua oração, a vida daquela pessoa, a situação daquela família pode mudar, porque você é um vaso escolhido para interceder por alguém. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Fique de pé, por favor.